Fala, gente, como é que vocês estão? Tudo certo? Vamos nessa, sem enrolação e direto ao ponto para tratar sobre as últimas informações do dia do Inter. Um dia agitado nessa segunda-feira com bastante informação. Tem jogador titular pedindo aumento salarial. Também uma possível troca do Inter com o Juventude. E a gente também fala sobre a situação de Juan Camilo Portilha, jogador do Tajeres. Informação importante que eu te trago detalhes aqui. Só não esquece, antes deixa teu like, te inscreve no canal e ativa o sino das notificações, que é muito importante para que a gente continue crescendo aqui no YouTube, tá certo? Está na meta 8 mil inscritos, então eu conto com a tua ajuda, conto com a tua audiência para a gente bater essa meta. Vê se tu é inscrito, se tu não é inscrito, te inscreve agora aqui no canal, porque sempre que tiver informação, a gente coloca aqui em primeira mão, tá certo? E vamos lá, gente, bastante assunto para a gente tratar, um vídeo mais cedo hoje, porque eu preciso trazer informações que aconteceram durante o dia de hoje, da manhã até esse meio da tarde, e a gente vai começar falando sobre a informação de uma possível troca com o Juventude entre o goleiro Ivan e o volante Kaique, tá? Informação que veio lá da Rádio Guaíba pelo Cristiano Silva, que o Inter e o Juventude estariam fazendo essa troca entre o goleiro Ivan e o Kaique, jogador do Juventude. É um desejo antigo do técnico Roger Machado, a chegada do Kaique, tá? Gente, eu tenho informação dos dois lados, tanto da situação do Ivan quanto da do Kaique, tá? O que eu tenho sobre o goleiro Ivan é que ele está sendo oferecido. O Ivan quer mais minutagem e ele quer deixar o Beira-Rio nessa janela de transferências. E ele foi oferecido não só para o Juventude, mas para outros clubes. Só que o Juventude analisou o nome e não avançou pela situação do Ivan, tá? Eles procuram até goleiros, mas a situação do Ivan é uma situação que eles já têm como definida. Eles não vão contratar o Ivan, tá? Mas foi um jogador que foi oferecido e isso é confirmado pela direção do Juventude. E a situação do Kaique ela é um pouco complexa. O Juventude entende que esse jogador é importante, que mesmo que ele tenha contrato somente até o final da temporada, é um jogador que pode ajudar o Juventude a permanecer na Série A. O Juventude tem um jogo importante hoje contra a equipe do Sport em casa. E eles contam com o Kaique. Eles entendem que o Kaique é um cara que é fundamental para que o Juventude consiga permanecer na Série A. É um dos pilares dessa equipe lá de Caxias do Sul, então eles tratam como um jogador que, além de tentar essa renovação, eles insistem em tentar uma renovação de contrato com o Kaique, tem também essa situação. Bom, beleza, ele não vai permanecer aqui depois do final do contrato, que termina em final de 2025, ok, mas vamos manter ele aqui pelo menos até o final da temporada, porque assim a gente tem mais um jogador com qualidade para a gente conseguir permanecer na Série A. Então, se trata, pelo menos do que vem lá da direção do Juventude, é que o interesse no goleiro Ivan, ele não existiu, que na verdade foi um oferecimento, o jogador foi oferecido ao clube, em que não passou disso, e a situação do Kaique, eles tratam com otimismo, né, e tentam a renovação de contrato, e mais do que isso, contam com o jogador até o final do ano, tá? Então, essa situação é isso que a gente tem de informação. Sobre o jogador que está pedindo uma renovação de contrato, e é o lateral direito, o Brian Aguirre. Sim, gente, ele tem um contrato até 2027, se eu não me engano, mas o Brian Aguirre, ele está pedindo um aumento salarial. Eu vou explicar para vocês por quê. O Aguirre, quando ele chega como uma aposta, tá? Ele veio do Lanús, teve toda uma negociação envolvendo o Lanús, envolvendo o Brian Aguirre, e o Aguirre topou ganhar um salário bem abaixo do padrão do futebol brasileiro, tá? Bem abaixo mesmo. Ele tem um salário, gente, eu não vou falar o valor, mas ele tem um salário de jogador que sobe da categoria de base pro profissional. Só para vocês terem uma ideia de quanto mais ou menos o Aguirre está ganhando hoje. E ficou uma promessa. Cara, depois de um tempo, se ele evoluir, né, a gente senta e conversa para uma renovação de contrato. E é isso que o Aguirre quer nesse momento. O que foi prometido lá no início da temporada é, cara, no meio da temporada a gente conversa, no meio de 2025 a gente conversa para uma renovação de contrato com um aumento salarial. Ou somente um aumento salarial e a gente vê o que a gente faz aqui nesse contrato. Aumenta a multa rescisória, enfim, a gente faz alguma coisa aqui para ter esse aumento. Mas foi prometido. É isso que o representante está passando não só para mim, mas passou também para outros colegas. Que a situação do Aguirre é essa. Hoje ele tem um salário X, que é abaixo do que ele também acaba entregando para o clube. Né? Hoje o Aguirre ele é titular do Roger na lateral direita. Tudo bem que foi por uma circunstância de lesão de LCA do Bruno Gomes, mas hoje é isso. O fato é esse. Ele é titular do Roger, né? E titular incontestável, pelo menos nesse momento. A gente tem que ver ainda como é que o Alan Benítez está chegando. A primeira amostragem do Alan Benítez foi ok, eu gostei dele. Mas essa é a situação. O Brian Aguirre ele quer uma valorização salarial. E o que está pegando foi prometido uma conversa em junho, ela não aconteceu,
mas o empresário está colocando, de certa forma, uma pressão para que essa conversa ocorra nos próximos dias e tenha o prometido, um aumento salarial para esse jogador. O que, vamos lá, né? Ele não vai subir o salário, gente. Assim, ele ganha um salário muito abaixo mesmo, tá? Isso é uma situação importante. Ele ganha muito abaixo. E o que ele quer? Cara, um patamar um pouco acima. A gente não está falando de um jogador que vai sair de um valor X para ganhar, sei lá, gente, vamos lá, vamos botar 5, 6 vezes mais. Não é isso que ele quer. Mas ele quer uma valorização porque foi prometido lá atrás, quando ele chega no Beira-Rio, de que isso aconteceria devido às performances que ele teria no campo. E a gente viu, é um cara que está entregando e está sendo suficiente, pelo menos por enquanto, na lateral direita. Mas eu quero a tua opinião também. Deixa aqui o que tu acha sobre o Bryan Aguirre, tá? Lembrando que esse vídeo tem o apoio do Grupo Épicos. Eles são referência em soluções para quem deseja alavancar o patrimônio com segurança e também com estratégia, tá? Alavancagem patrimonial, também consultoria para geração de renda através de ativos imobiliários no Brasil e também no exterior, também situações com veículos de pequeno, médio, grande porte, tudo isso e muito mais tu encontra no Grupo Épicos. Lá eles têm a solução para te fazer essa alavancagem patrimonial com segurança e estratégia. Aqui na descrição do vídeo tem o contato deles, tu chama e dá o start para te também crescer o teu patrimônio com o Grupo Épicos. Fechou? Tamo junto. E pra gente acabar finalizando esse vídeo, e aí com uma informação não muito boa, tá? Que é sobre Juan Camilo Portilla, jogador do Talleres, jogador que o Inter vinha negociando nas últimas semanas, né? Queria essa contratação, jogador de seleção colombiana, jogador jovem, jogador que o Inter depositava também a expectativa que seria o substituto ideal para o Fernando, mas o Andrés Fassi, presidente do Talleres, ele tá batendo o pé. É 6 milhões de dólares e o Inter não chegou nesse valor, tá? Não evoluíram as conversas, segundo o presidente do Talleres, e essa negociação, por enquanto, ela é dada como encerrada pelo presidente do clube argentino, tá? Ele me passou, cara, ele fica, tá? As negociações não evoluíram, é um desejo também do Talleres, da permanência, foi o que eu falei para vocês lá atrás, também pesa a chegada do Carlitos Tevez, uma nova comissão técnica, e contam muito com a permanência do Juan Camilo Portilla, até porque o Talleres já está se desfazendo de alguns jogadores por lá. Então isso acaba também dificultando um pouco a vida do Inter. O Inter não chegou próximo do valor de 6 milhões de dólares, que é a multa rescisória do Juan Camilo Portilla. Então com isso, nesse momento, o que a gente tem é, ele permanece no Talleres. Só que, em contrapartida, a gente sabe, o Inter deve anunciar durante essa semana, até porque as negociações estão bem evoluídas, com o Alan Rodrigues, jogador do Argentino Júnior, uruguaio, e ele chega para ser o camisa 8. Tudo indica que o Roger vai utilizar novamente o Thiago Maia como camisa 5, é ali que ele vai disputar a posição nesse momento, e aí sim o Alan Rodrigues disputaria, ou chegaria já e viraria titular na vaga do Bruno Henrique. Ele seria o camisa 8, box do box, que a gente tanto fala que falta nesse time do Roger. O Inter trata como o Alan Rodrigues, esse jogador ideal. Então, o Portilla, pelo jeito, acabou o negócio, pelo menos é o que diz o presidente Talleres, mas, em contrapartida, fica muito mais claro que a chegada do Alan Rodrigues é questão de tempo para ser anunciada, tá certo? Gente, não esquece, like nesse vídeo, te inscreve no canal que é muito importante para que a gente continue crescendo por aqui. Deixa teu comentário sobre a situação do goleiro Ivan, Kaique, fala sobre o Bryan Aguirre, principalmente sobre o que tu acha dessa desistência, ou pelo menos da não evolução no negócio envolvendo o Juan Camilo Portilla e a chegada de Alan Rodrigues, tá? Like e se inscreve pra gente chegar na meta de 8 mil inscritos, fechou? Se tiver mais informação, às 10 da noite a gente volta com um vídeo aqui no canal, tá certo? Um beijo pra vocês, falou, até mais, tchau!